Obrigado. Então, o pessoal que está também nos assistindo e acompanhando, que a gente está acompanhando, a gente tem alguns alunos que acompanham, algumas pessoas que acompanham a gente também. Bom, a gente voltou a pedido do pessoal aqui, porque o SEATA está retomando os presenciais, ele ficou muito tempo, né? E a gente começa a ver agora que gradativamente isso vem acontecendo. Que coisa boa, né? Eu não via o mestre nem a dona Ona fazer 3 anos, mas enfim, eu me chamo Takashi Kozuka, eu estudo esse tema há 23 anos. Tá? A minha formação acadêmica é totalmente diferente, eu sou da área de administração, gestão, marketing, mas há 23 anos eu vivo nesse meio. Por quê? Quando eu conheci a técnica da foto e da eletromagnetoterapia, aqui em São Paulo, através do meu mestre, que foi um médico, ele faleceu há 4 anos atrás, ele foi um médico espanhol e ele veio no Maxud Plaza em 99 dar uma aula sobre fóton e eletromagnetismo. Estávamos trazendo equipamentos médicos para essa área e ele veio dar uma palestra inaugural no Maxud Plaza. Eu estava lá e ele me chamou muita atenção e desde então, 23 anos, eu estudo, acompanhei ele por várias partes do Brasil, da Europa, da América Latina, acompanhando os estudos dele. Inclusive, ele deu aula na São Rolado aqui, antes de falecer, num workshop, numa das vindas dele. Conhecido, amigo do Dr. Vu, e a gente vem dando essa sequência. Por quê? O campo eletromagnético, tá? Agora, se eu ficar aqui, consegue pegar bem? Na frente também? Olha para mim, por favor. E ver se essa máquina está assim, tá? Aí eu fico mais à vontade para vocês também. O campo eletromagnético e a fototerapia, que nós vamos falar hoje, ele tem um conceito totalmente voltado para a área de medicina oriental, medicina tradicional chinesa, a medicina oriental japonesa, os conhecimentos, só que ele é uma alta tecnologia desenvolvida nos laboratórios japoneses. Então, é a junção de tecnologia de ponta, né? Só que com conhecimento milenar de um tipo de terapia integrativa, de um tipo de terapia milenar aplicada de várias formas, desde toda a MTC, desde a acupuntura, desde da massagem, desde do tuiná, desde do shiatsu, desde da reflexologia, todos esses pontos, né, que se convertem na medicina oriental, só que o Japão foi desenvolvendo tecnologia, assim como hoje a gente pode usar um laser para fazer acupuntura, é uma opção do acupunturista, né? Pode usar a agulha tradicional, pode usar semipermanentes, pode usar outras formas. Então, a foto e o eletromagnetismo é esta base. O que é o conceito da fototerapia iônica? Vocês já ouviram, já devem ter visto no dia a dia, vamos falar mais do dia a dia, não vocês como terapeutas, mas nós como, enfim, consumidores ou usuários ou pacientes. A gente já viu produtos de ímãs, sim, no dia a dia de vocês, travesseiros de ímãs, chinelos de ímã, ímãs para imantação de água. Se a gente não usou, a gente já viu isso próximo da gente de alguma forma. Sim? Da onde vem esse conceito? Como é que ele surge? Né? Ele vem de conhecimento milenar, mas depois a ciência começa a questionar isso, principalmente nós ocidentais. E aí nós que temos metade olho puxado e metade sangue brasileiro, para o nosso caso, a gente vive no dilema, porque a gente tem as tradições orientais de criação, mas a gente vive no Ocidente. Então eu brinco que nós somos o Santo Tomé de olho puxado, né? Porque a gente quer ver as coisas, o ocidental tem muito disso. Eu sou muito questionado com relação a isso, nós vamos falar disso. Tem comprovação científica, tem estudo científico, né? É a primeira coisa. Se você falar assim, tem acupuntura, tem relatos de 4 mil anos, serve, escritos em bibliotecas na China. Só que a ciência acha que, por isso que a gente falava pouco, a ciência moderna precisa de comprovações mais física do que filosófica.
Então, o que eu vou falar para vocês hoje é essa transição. O meu mestre, Dr. Carlos Nogueira Belli, ele fez estudos e ele sintetizou o que era conceito filosófico da fototerapia e dos campos eletromagnéticos ou magnéticos para para uma linguagem mais baseada em física quântica, fisiologia, efeitos bioquímicos do nosso corpo. Tá? A gente vai ver isso ao longo aqui da nossa apresentação. Só que a partir daí, o que ocorreu? A fototerapia e os campos eletromagnéticos, principalmente nos últimos 5 anos, eles estão tendo um crescimento gigantesco. Tanto é que aqui, como SEATA, como outros centros, passam a nos convidar para fazer esse tipo de workshop para que as pessoas conheçam. Mas o que é isso? De onde vem, como vem e por quê? Então esse é o nosso objetivo com vocês hoje, tá bom? Tanto para o pessoal que está online. A gente, porque esse vídeo vai ficar gravado depois, aí as pessoas podem assistir, tirar dúvidas, mandar lá pelo meu canal no YouTube. Muito bem, fóton, tá? A fototerapia iônica e os campos eletromagnéticos pulsáteis. Vamos lá, vamos partir do primeiro princípio. A biologia celular, uma coisa muito básica, certo? Nós somos entes pluricelulares, né? Nós somos entes, nós somos não outra caixa, nós somos 60 trilhões, alguns especialistas dizem que nós somos 70 trilhões. Você quer fechar, Bela? É de lá para cá. Ah, tá, para clarear um pouquinho, né? Do lado contrário. É isso. Aí você fechando a persiana. Então nós somos 60 trilhões de células, alguns falam 70, outros falam 150 trilhões, mas nós somos trilhões e trilhões de células. E essas células, né, elas vivem, melhorou para vocês também? Essas células, elas vivem no meio aquoso. Se a gente fizer uma analogia, tá? O nosso corpo para a nossa célula, ela é mais um aquário do que propriamente, mas aqui para nós a gente não consegue ver isso por causa dessa visão de que a gente tem os tecidos e os órgãos que são mais palpáveis, né? Mas a célula em si, ela vive nesse meio aquoso e esse meio intestinal que nós temos no nosso corpo, até costumo dizer o seguinte, a medicina chinesa, né, e oriental é muito interessante. Nós vivemos num planeta chamado o quê? Qual é o nome do nosso planeta? Terra. Certo? Mas qual que é a maior proporção que existe no nosso planeta? Ele não deveria chamar planeta Terra, não é meio controverso isso? Né? Controverso? Ele deveria chamar planeta Água, né? Assim, não planeta Terra, a nossa maior proporção é água. Mas isso mostra essa importância. Outra coisa importante da gente entender na água é o seguinte, quando nós começamos a falar tanto da parte dos ímãs, que a gente vai falar, e dos fótons, do infravermelho. Tá? Quando essas corridas espaciais buscam vida fora da Terra, eles buscam vestígio do que nos outros planetas? De água. Então, ou seja, se você pensa no formato água, então, para que exista vida, é necessário que exista o elemento água. A gente vai entender um pouquinho desse elemento água, por quê? Que legal, né? Ficou bem em cima ali do corte, mas aqui está escrito assim, água é o solvente biológico universal. A água é um dos elementos na física mais interessantes que a gente tem. Por quê? Isso a aula de física sempre... Imagina eu que sou administrador, formado em marketing, mas só para entender uma coisa muito básica de química e física. A água é um dos poucos elementos que a gente encontra em várias formas. É a própria água. Na forma sólida, na forma líquida, na forma gasosa, não é? Agora, na física, a água é um dos elementos mais interessantes. Por quê? Porque geralmente os elementos da física, quando eles são sólidos, eles fazem o quê? Eles se contraem. Quando você esfria, quando ele solidifica, ele se contrai. Quando você aquece, quando você esquenta, ele expande. A água é contrária. A água é contrária. Se você pega um exemplo muito simples, pega uma garrafa de água,
de vidro, bem cheia, tampa ela, ou pega uma garrafa PET e coloca dentro do teu freezer. Se for de vidro, ela estoura. Se for de plástico, ela deforma. Por quê? Porque quando ele congela, ela expande um pouco mais do que a sua forma líquida que ali está. Porque existe uma coisa interessantíssima que a física quântica explica, que é o movimento cinético quântico de rotação e vibração da molécula de água. A molécula de água está o tempo todo rotando e vibrando. Ela não é inerte, ela está o tempo todo no movimento de rotação e vibração. Por quê? Porque aquela leizinha básica que a gente conhece, de que os opostos se atraem, né? Então aqui cria-se entre o oxigênio e o hidrogênio, que são forças contrárias, um negativo e outro positivo, o que nós chamamos de ponte de hidrogênio. Isso é uma das coisas bem importantes. Mas muito simples, essa é só uma introdução, nós não vamos ficar nessa aula chata não, tá? Garanto para vocês, assim, é só para a gente ter uma ideia dessa ponte de hidrogênio. Muito bem, antes de a gente chegar aqui, aí eu vou fazer um detalhe para vocês, para a gente entender, tá? Inclusive isso vai estar fazendo parte do primeiro capítulo do livro que a gente está escrevendo num conjunto de amigos, tá? Daniela, eu gravei teu nome meu esposo, né? Esse é diferente. Daniela, Karina, Rosana. Karina, imagine o seguinte, tá? Isso é uma molécula de água, certo? Agora, quando eu junto com uma outra molécula, tá? uma outra molécula, o que é isso parece para você? Vou facilitar. Por bom de desenho, o que parece para você? um cacho de uva. Um cacho de uva. Esse é o ponto. A água, ali, ó, e isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, é um cacho, e esse cacho se chama polimerização, a gente chama cluster. Na medicina chinesa nós chamamos de fleuma, uma coisa densa. Ela se movendo. Você vai entender dentro dos olhos. Nós tivemos uma palestra extraordinária agora no final de semana, com o professor que veio do Nordeste, que ele conseguiu, com os aparelhos que você tem, tirar uma foto e mostrar dentro do olho aonde acontecem os clusters. Ele está trabalhando principalmente na questão ele é um terapeuta visual também. Vai estar online no meu canal do YouTube, depois vocês assistam, vale muito a pena. Tá? E outro parceiro que também é na linha do comércio. Tá? Então, o cluster de água é um cacho. É um cacho de água. Por que ele forma esse cacho? Tá? Ele forma. A uva, ela está presa a outra uva. A gente até brinca, né? A gente que é também da roça, fala assim, quando junta dois vira um Felipe, né? Assim que fala, banana, junta fruta assim, mas ele não se junta, ele se junta pelo quê? Pelo galho. Existe um galho, o talo, que une isso. Qual que é a união do cluster? É o que a gente chama de ponte de hidrogênio. É a atração molecular que existe entre uma e outra. Aí nós vamos entender lá na frente a importância disso para a física, para depois a gente ver a terapêutica. Combinado? Então vamos lá. Agora é o seguinte, imagina o seguinte, Karina, você tem um cacho de uva, naquelas uvas rubi. Rubi que é aquela pequenininha, bem ali em Mogi tem muito, né? Aquela que fica, aquele cacho bem fechadinho. Você consegue, do produtor ali, quando você compra no supermercado, ela vai na casa, tem coragem de comer ela direto do cacho, sim, você limpá-la? Não. Certo. Só que como é que você limpa ela por dentro? Tem que tirar do cacho. Tem que o quê? Tirar do cacho, que a gente chama popularmente de despencar. Não é isso? Despencar um cacho de uva? Estou certo? No Rio, não sei como é que chama. Aqui nós chamamos de São Paulo de despencar. Vamos despencar. Como você falou, tirar os cachos. Legal? Por quê? Aí, se tem uma teia de aranha, se tem uma aranha viva lá, que passou, se tem uma sujeira, ela vai estar incrustada pelo lado de dentro desse cacho. É o mesmo que acontece geralmente aqui. Ó. Na ponte de hidrogênio vai ficar o quê? O nosso corpo físico, ele metaboliza tudo que é orgânico. O que é inorgânico, ele não metaboliza. Por exemplo, se você comer num pedaço de carne, um osso de galinha, pequenininho, ele vai ficar no teu estômago, que ele é orgânico. Aquele osso de galinha
se for pequeno, um pedacinho de osso, o teu corpo vai ter capacidade de demorar mais tempo do que a carne, mas ele vai absorver. Certo? Agora, se você, lá por descuido ou por alguma coisa, engoliu um pedacinho de plástico da embalagem do frango que você trouxe, aquele plástico, o teu corpo não tem capacidade de absorver. Pode ficar lá por décadas. Ele vai ter que ser expelido. Entende? E o mesmo acontece com aí agora nós vamos para uma coisa mais microscópica, mais micro, mais nano. Por exemplo, se eu tenho cádmio, chumbo, metais pesados no meu organismo que vieram nessa uva porque o produtor precisou passar o agrotóxico lá, que é um defensivo agrícola, mas tem isso e o nosso corpo ele não metaboliza, ele expulsa isso. Legal? Máquina perfeita desenvolvida pelo Criador, né? O nosso organismo. Rim, pâncreas, fígado, órgãos excretores, luminais. Só que isso, consumido em excesso, tem causado para a nossa geração doenças muito mais graves. Por quê? Como é que morriam nossos bisavós, tataravós há 3, 4 gerações? Como é que eles morriam? Eles morriam geralmente, eu digo sempre assim, morrem de 3 formas, de forma genérica, tá? Morte morrida, morte matada e morriam de doenças. Que tipo de doenças, na sua opinião? Meu avô morreu dormindo, né? Ninguém fez isso, tá? Mas geralmente eles morriam de doenças infecciosas. Tifo, tifo, febre amarela, até tétano matava, né? Os minhondins que chegaram no início do 100 anos, agora completamos 100 e poucos anos da imigração, morriam disso, certo? Hoje a gente continua morrendo de morte morrida de velhice. Eu digo morte morrida é aquela assim, foi picado por uma cobra, caiu do cavalo, morreu. Nossos bisavós. Ou morte matada. Né? Mexia com o vizinho, com a mulher do vizinho, com a filha do vizinho, não casava, o dia ia lá, matava e nem ia preso, porque era a honra da filha e tudo mais. O mundo mudou só os valores. Mas hoje a gente continua morrendo de morte matada. Como? Quando alguém vai te roubar um tênis, um celular, e você morrer. Assim não acontece isso na televisão todos os dias? Né? Morte morrida. Geralmente acidente do quê? De carro, é que mais mata, traumas, motocicleta e tudo mais. E vamos falar de doenças. Quais tipos de doenças matam a nossa geração hoje, gente? Derrame. Essas doenças têm o que em comum? Elas são doenças degenerativas, progressivas, crônicas. Um derrame não acontece da noite para o dia. Ele vem sendo cultivado ali por nós, pelos nossos maus hábitos, não é verdade? E principalmente pelo modo vivente que a gente tem. O modo vivente é onde nós vivemos e o que nós comemos. Sim? Né? Então, por isso. Por que nossos avós não morriam de ataque do coração e eles, geralmente infarto e tal, era muito raro, e eles comiam? Eu cansei de ver de colocar banho de porco em cima do. Não é? Comida gorda. Meus pais ainda. Meu avô. Sim, mas por quê? Porque era diferente de modos viventes até que o animal, que como ele era. Hoje o frango, em 45 dias, ele sai de ovo a panela em 45 dias. Naquela época, eu vivi numa fazenda com o Batian-Chan, somos dessa. Batian-Chan é avô e avó em japonês, para a nossa geração. Então vejam bem, o que eu quero dizer? A uva que nós comemos, ela precisa ser limpa, de uma forma muito mais cuidadosa. Hoje tem até produtos que você coloca lá, no alface, não tem aqueles que a gente põe água. Então o nosso corpo está sofrendo isso. Aí vem uma coisa interessante, vem os estudos dos cientistas japoneses que eles descobriram que dentro de um espectro de energia da luz visível, fora da luz visível, chamada infravermelho longo, existe o que eles chamavam de raio vital. Tá? Esse raio vital, ele foi desenvolvido no Japão, o raio não. Esse raio vital, para vocês entenderem, fazer um comparativo. Tá? O raio vital é que faz com que a fotossíntese das plantas aconteça,
O raio vital é que faz com que a laranja fique doce, que matura. O raio vital, algum de vocês tem pet em casa? Cachorro ou gato? É aquele que faz com que o cachorro deite para tomar um banho de sol. Porque o sol nos dá isso de maneira natural. Como que o Dichan, Bachan, os nossos avós, os seus bisavós tomavam isso? Porque eles acordavam de manhã e eles tinham uma vida muito mais rural. A gente tem uma vida muito mais urbana, muito menos em contato com essas energias naturais. Então, o raio vital, nós absorvíamos eles através do banho de sol que todo mundo tomava, de forma cotidiana, e que nós nos isolamos. Então, eles criaram, através do processo laboratorial, usando metais nobres, o que há de mais moderno na física quântica: platina, titânio, alumínio, prata, ouro e íons, que unido, ele é capaz de emitir a mesma frequência de onda, porque toda energia que se expande, lei básica da física, ela se expande em um formato de ondas. Quanto mais curtas, mais longas, eles vão definindo qual é esse espectro. Muito bem. Esta onda, ela tem um comprimento de energia, o espectro benéfico. Então, a pergunta é a seguinte: qual é a parte do Sol que é bom para nós? O ultravioleta, o UVB, o UVA, o infravermelho longo, qual que é bom? É uma pergunta, no mínimo... Bom, pelo menos aqui na aula é infravermelho. Boa resposta, né? Boa aluna, colou ali, tem na aula. Olá, fique à vontade. Oi, então, oi, só, oi. Tudo bem? Tudo, eu tô no Colindu. Eu fui só para o sorteio. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Como vai? Tudo bem? Eu sou Takashi, muito obrigado. Ah, nada. O Guto tá por aí. Passou Ele já Passou tá aqui, tirou foto pra Eu gente. ia falar. Que ótimo, obrigado, viu? Delícia, Tá, obrigada, obrigado. Lu. Então vejam só, sim, mas uma coisa errônea, nós temos que nos entender que todas as energias solares são importantes para nós. A Terra só tem a vida vidas como nós temos, a água, plantas, o bioma, tudo, porque nós temos exatamente a distância exata do astro que aquece as 24 horas do dia. Então, o ultravioleta é importante, todos são, cada qual para o seu papel. Por exemplo, existe uma teoria, tá, que é muito defendida no meio científico, que os dinossauros que habitaram e que reinaram no nosso planeta por milhões de anos, a vida deles acabou, sabe por quê? Não foi por causa do meteoro. O meteoro caiu no México, grande, pum! Mas e o outro lado da Terra? Lá no Japão, lá tinha do outro lado, certo? Não passa nada. Teve maremotos, teve isso, mas não acabaria com a vida. O que acabou com a vida? É que, segundo uma linha, o impacto foi tão grande que formou uma poeira tão forte que tapou a luz do Sol por anos, décadas e muito tempo, e sem a luz do Sol a vida foi minguando. Sobraram alguns que eram répteis que nadavam muito profundo, que não tinha luz do Sol, que era nos mares. Alguns tipos de tubarões, alguns tipos de jacarés, desses animais. Os outros depois evoluem. Isso é uma teoria, tá? Não sou eu que estou falando, são teorias de estudos. Mas para você ver a importância disso. Por quê? Você lembra o que nossas avós faziam? Principalmente em dias de inverno como hoje, elas pegavam o que? Os futons, as cobertas. Faziam o que com elas? Coloca no sol. Para quê? Para eliminar as bactérias. Exatamente. E não é o infravermelho longo que faz isso. É o ultravioleta que faz isso. Então, o ultravioleta ele é extremamente importante para fazer esse equilíbrio de micro-organismos na Terra. Então, todos os espectros são importantes. Só que os japoneses, eles estudaram um espectro específico, principalmente para tratar um grande problema pós-guerra que foi a leucemia, devido ao grande índice de crianças e jovens leucêmicos após o quê? Hiroshima e Nagasaki. Olha como isso é forte para a gente que é
descendente. Isso nasceu baseado em estudos. Eu estou fazendo um estudo grande agora, porque nós estamos compactando um livro, nós estamos escrevendo um grupo de profissionais, tá? E que fala sobre isso. Então vamos entender. Esta onda, olha que coisa interessante, ela libera essa mesma energia benéfica, conhecida como infravermelho longo, e esta energia, esse espaço aqui, Karina, olha que coisa interessante, ela tem exatamente o tamanho da molécula de H2O, de água. Como a molécula é vibracional, lembra que ela fica rotando e vibrando? Imagina uma gangorra. O que você tem que fazer para descachar, despencar a uva lá na tua casa para lavar? Você tem que fazer uma força, certo? Ir com as mãos e despencar. Como eu despenco uma água, Daniela, dentro do teu corpo? Mas não é a água que você tomou, é a água que está dentro do teu fígado, a água que está dentro da tua menina dos olhos, literalmente, dentro do olho. Quantos por cento do nosso olho é líquido, é água? É altíssimo, um dos órgãos mais aquosos que nós temos é o olho. Vocês que estudam, certo? Acabamos de ter uma palestra dessa com um professor. Então, seja, se eu tenho uma água densa, com cachos grandes, intoxicada, a tendência para mim ter uma patologia, um distúrbio, é muito maior. Se eu tenho uma água fluida, partindo do princípio que eu tenho um rio de água fluida, oxigenada, eu tenho peixe, eu tenho vida, eu tenho planta. Nosso corpo é igual. Água parada, apodrece. E nós somos a geração, e vocês vão entender agora, Da água parada. da água parada. Por quê? Por causa do sedentarismo. Nossa, quando meu pai começou a namorar com a minha mãe, ele ia namorar, era do quê? A cavalo. Tinha exercício físico. Porque você anda a cavalo, você tem exercício físico. Nós fomos namorar, quando eu comecei, a minha segunda geração já. Quando eu comecei a namorar a minha Daniela, minha esposa, eu ia também, só que eu ia de um cavalo mecânico, que eu não tinha esforço físico nenhum. Que era o quê? Ou de moto ou de carro. Então, fisicamente, por isso que nós somos uma geração de água parada. Vocês podem ver, gente, nossos filhos são lindos. 1,80m, 1,90m, cabelos lindos. Só que nossos filhos são fracos imunologicamente falando e fisiologicamente falando, não teve tempo. Eles têm ossos fracos. A minha Batian, era desse tamanho. Nossa, a avó, ela era desse tamanho e ela carregava um saco de 60 kg de café. Todo mundo carregava naquela época porque tinha que colher café. Nós somos do Paraná e lá se colher café, né? Hoje, com o tamanho que eu tenho, quase 1,80m, eu não consigo pegar um saco de 60 kg do chão, porque eu não tenho físico, porque se eu fizer isso eu vou estourar minha coluna. Tem como? E não é porque eu fui criado de uma geração diferente, urbana, com um monte de recursos, mas muito menos. Então veja só, a dinâmica da molécula de água, para que aconteça esse rompimento, então o que acontece, Karina? E agora o seu só mais uma vez. Rosana, eu não esqueço mais. Rosana, quando passa esta onda aqui dentro, o que ele faz? Despenca dentro do teu corpo. Se despenca, como para você, Karina, que é mais fácil limpar a uva despencada, o teu corpo consegue pegar aquele excesso do que você não processa, que são os inorgânicos, jogar para os órgãos excretores e fazer o que com ele? Eliminação de toxinas, de impurezas que estão no seu corpo. Olha que coisa interessante. De que forma? Passiva, aplicando a tecnologia. Por exemplo, depois vocês vão conhecer a tecnologia em loco. Perfeito? Eu vou acelerar essa parte técnica e a gente fala. Então aqui mostra um desenho dele. Aqui é uma equação de Planck, não tem um caso. Você tem mais quando a gente está fazendo os cursos de pós e tal, para o pessoal se aprofundar um pouco mais. O infravermelho longo rompe esse cluster, facilitando que essa água fique no teu corpo, no meu corpo, mais fluida. É o que nós chamamos na medicina chinesa do que? O shui, o sangue fica, os clusters diminuem, a fleuma diminui, o shui flui, o qi flui de uma maneira mais natural. Aí eles fizeram vários estudos fisiológicos, e aí vem a história. Tá bom, se faz isso, o que vai acontecer com o sangue? Então, a ciência ocidental quis fazer o quê? Estudos.
foi lá com eletrocefalograma, com exames laboratoriais e começou a provar. Isso dentro das universidades da Europa. Universidade de Cambridge, Universidade de Murcia, Universidade começou em Tóquio, na Universidade de Tóquio, de Nara, de Osaka, veio para o Ocidente na década de 90 e isso foi se evoluindo. Reduz o ácido lático de uma maneira muito mais rápida. Portanto, o uso da fototerapia diminui dores de câimbras. Se eu reduzo, diminui edema. Ok? Reduz a acidez do meio intersticial e sanguíneo. Então, se eu diminuo a acidez lacrimal, qualquer uma delas, do meu corpo, um sangue com pH mais equilibrado é um sangue tendenciosamente com muito menos processos inflamatórios. Concorda comigo? Eu tenho um pH equilibrado. Certo? Então, você utilizar, por exemplo, aqui. Eu estou tomando água. Assim como a Karina está tomando. Karina, né? Está tomando água. Só que a minha água e a da Vera, ela tem a nanotecnologia através dessas bolinhas. O que diferencia da sua água da minha? Zero. Água é água. A diferença é que essa água vem carregada com um tipo de energia capaz de ajudar o meu processo. Lembra da quebra dos clusters? E aí facilitar o quê? A toxina. Uma coisa muito interessante. Você passa a tomar essa água, Karina, tua urina, é perceptível a cor da tua urina. Ah, eu estou tomando mais água, Takashi, que água. Então faz o seguinte, tira os bolinhos, continua tomando médio, porque tem isso também. Que quer ver e fala assim, vou parar de usar por 15 dias, a tua urina vai escurecer de novo, porque você não vai mudar teus hábitos. Você vai continuar morando na mesma casa, trabalhando no mesmo ambiente, comendo no mesmo restaurante todo dia, na hora do almoço, que é perto do teu consultório. A gente não muda muitos hábitos, grandes mudanças. A não ser quando você sai de um país, vai para o outro, muda, se aposenta e vai morar no campo, aí você tem grandes mudanças, mas em geral não, percebe? Nós somos o reflexo do modus vivendi que nós temos. Sim. Então, olha que coisa interessante. Diminui a peroxidação dos ácidos graxos, melhorando, portanto, a circulação sanguínea. Eu uso algo que é capaz, que nós vamos mostrar na prática para vocês, de melhorar a quantidade de gordura existente na nossa corrente sanguínea. De que forma? Metabolizando ela, movimentando ela e fazendo com que ela seja... Como é que tira gordura do meu corpo? De uma única forma. Metabolizando. Ou lipoaspirando. Certo? Só que ela não pode estar acumulada numa parede da artéria. Porque se ela começa a acumular na parede da sua artéria, o que vai acontecer? Vira uma arteriosclerose. Se você não cuida dessa arteriosclerose, ela vira o quê? Ela vai entupir uma veia dessa e vai virar um infarto do miocárdio. Se for no miocárdio. Estou fazendo uma analogia aqui para a gente entender. Tá? Então nós vamos entender como isso tem comprovação. Tá? Melhora a difusão da substância através da membrana celular. A nossa boca, aí vem outra aqui. Tá? O primeiro capítulo do meu livro chama O Ovo e a Uva. Porque foi o primeiro desenho que eu vi o professor fazer lá no Oxford Plaza. Eu fiz esse desenho. Que eu continuo fazendo 20 anos depois para entender. Ovo é a célula que a gente tem. A olho nu. Certo? Que a gente consegue ver. Aí, aqui ó, eu tenho o canal proteico, a boca da célula, fazendo uma analogia bem simples também, ok? Karina, você consegue enfiar um cacho inteiro na boca? Não. Você despenca ele para limpar e despenca ele para comer. Se você coloca uma, quando a gente é criança, a gente gosta de colocar duas para estourar na boca, até 3, dependendo da criança, até 4, certo? A nossa célula é igualzinha, ela tem esse aqui, ó, ele tem um tamanho limitado, assim como sua boca e a minha, que cabe no máximo 4 moléculas de água. Para fazer o quê? Se eu deixo cachos menores, você concorda que eu facilito que essa água tanto leve quanto traga de volta à metabolização? Simples assim, entende? Da mesma forma que facilita você comer a uva, facilita, lembra que você é 70, 80 trilhões de Karina pequenininha, vai facilitar que essa Karina pequenininha possa ter acesso a isso também. Entendeu? Então,
Seguindo a linha, olha só. Tem efeito bactericida e bacterostático. Isso aqui foi feito pelo Laboratório de Análises de Produtos Alimentícios do Japão. Porque o japonês come muito alimento in natura, principalmente pescados e carnes cruas, peixe cru, legumes, sushi, sashimi, e feito em bandejinhas. São vendidas e que é vendida de um dia para o outro. Então, o que eles fizeram? Existem embalagens no Japão feitas com essa tecnologia, aumenta de 30% a 40% um prato na gôndola, tempo de gôndola. Tá? Por quê? Porque ele tem efeito bactericida e bacterostático. Tá? Isso aqui são todos os estudos científicos que provam e que mostram efeitos. E depois, se precisar, eu compartilho isso com vocês. Se você tiver interesse de conhecer a Vera, pode colocar para vocês. Publicação da Sociedade Japonesa de Inflamação, ou seja, mostrando que você tem um efeito de redução de processos inflamatórios, né? Resultados em aminoácidos no sangue, em coleta de sangue, diminuição do lactato, em universidades na Espanha. Eu tive aula, inclusive, com esses professores quando estive na Espanha. Aqui, ó, ácido pirúvico, ácido lático. Isso é muito interessante também. Lembra da figura do sangue, da gordura do sangue que eu falava há pouco? Aqui, ó, é uma imagem, tá, de uma ressonância magnética, onde você consegue ver uma artéria, ó, de uma pessoa saudável e que tem naturalmente gordura dentro do sangue. Não está achando? Aqui já é uma pessoa que tem um excesso de gordura. Ela não começa, está vendo aquela amarela aqui, ó? Mas ela não começa a acumular ainda. Se ela vai acumulando, ela vai fazer o quê? Aquilo que a gente vê, inclusive, fecha, né? Então, isso aqui, ó, é a aplicação posterior de uma tecnologia de campos fotônicos e campos iônicos, né, no nosso organismo. Bom, aqui, essa aula aqui, quando a gente entra assim, mais profundo, entendendo, mostrando estudo, como fez, randomização, hoje é um workshop, tá? Mas a gente tem aula bem mais longa, para a gente entender, é um início. Tá? Eu quero mostrar para vocês como isso funciona na prática. Então, Takashi, o que é a platina? O que é o titânio? O que é o alumínio? Que vem do Japão. Tá? Agora eu não estou acompanhando o nosso horário. Deixa eu saber. 11. Você sabe que é 1h30? Sabe? É isso. Tá. Olha só. Esse material aqui, ó, nós trazemos, é essa matéria-prima que nós trazemos do Japão, tá? Ela vinha assim, ó, no princípio, tá vendo? Parece para vocês um pó branco, certo? É um pó branco, literalmente. Só que importar um pó branco para qualquer lugar do mundo, em saquinhos de quilo, é complicado, porque tem um monte de coisa que se vem, mas nunca em saquinho de 1 quilo, né? Em saquinho, se é farinha de trigo, é em sacão, grandes. Então, isso era muito complicado. E por que ele é importado em quantidades pequenas? Porque lembra, quais são os metais nobres que a gente utiliza? Platina, titânio, alumínio, prata e ouro. E o alumínio é o mais barato desses metais. Mas esses outros metais, todos eles têm cotação e eles são commodities. Então, eles são vendidos por grama. Por exemplo, o elemento mais caro desse, aqui não é o ouro, desse pó. Esse pó é feito de 5 elementos, só esses 5 elementos, mais nada. Esse pó, ele é feito de platina. A platina é o elemento mais nobre, mais caro que tem. Tanto é que na grande maioria, 90% das próteses de implantes, elas são do quê? Alguém aqui já teve o dissabor de ter que comprar e pagar particular uma prótese, alguma coisa para algum familiar de platina? É caríssimo. Um parafuso de platina para se implantar numa pele, num osso, alguma coisa do tipo, é caríssimo. Passa da casa dos 4 dígitos. Alguns passam da casa dos 5 dígitos.
Por exemplo, uma prótese de fêmur, uma prótese de coluna, uma prótese de joelho, que a gente falava, eles são feitos do quê? Por que eles são feitos de platina, na opinião de vocês? Não oxida. Muito bem, não oxida, esse é o primeiro ponto. Segundo, Para infeccionar. Para não infeccionar. não infecciona. Ele tem um baixo índice de rejeição por causa do grau de pureza dele, 99,99% de pureza. Então, existiam outros e chegaram. Então, quanto mais raro o metal, mais caro ele é também pelo seu grau de... E ele foi feito disso. Por isso que isso aqui, o que se utiliza são gramas desse material. Muito bem. Isso foi o que nós começamos a importar desde a década de 90 e 2000, durante quase 20 anos importávamos esse produto. Hoje nós importamos esse produto pessoal. Ele vinha num pó, vocês estão vendo, um pouco mais escuro, cinza. Por quê? Porque foi adicionado a ele um mineral. Além dos 5 elementos metálicos, foi adicionado um mineral. Esse mineral tem uma função. Aí, para importar pó, que é complicado, o Japão começou a nos exportar um material em formato de bolinhas, e a gente transforma aqui no Brasil em pó de volta, só para poder facilitar a exportação e importação. Tá? Aí, olha só, esse material aqui, ele foi adicionado a um mineral vulcânico capaz de gerar íons negativos quando em contato com a superfície que gera energia. O que são os íons negativos? Por exemplo, o grau, agora se falou muito, né? Principalmente agora no pós-pandemia, que em alguns lugares, inclusive na ótica do meu optometrista, você chegava lá e ele fazia, lá e daí precisava colocar o oxímetro para medir a saturação, certo? Quanto mais íons negativos, que são os ânions, e os cátions, que são os positivos, eles no ambiente natural, no ar que nós respiramos, eles têm uma quantidade desproporcional. Fisicamente, nós precisamos ter mais íons negativos do que íons positivos. Quanto mais íon negativo, mais oxigênio o teu corpo consegue absorver. Por exemplo, quando as pessoas aqui em São Paulo têm muito problema respiratório, aí o pessoal fala, vai para a região de Atibaia, vai para Campos de Jordão, aquela região da Serra da Mantiqueira, que é alto. Quem já foi lá na Vida dos Ingleses, em Campos de Jordão, eles contam uma história lá que o pessoal vinha da Europa, na época, com os ingleses com tuberculose. Lá o ar é mais rarefeito, rico em íons negativos. Aonde a gente encontra isso? Em lugares naturais. Numa floresta úmida, ao lado de uma cachoeira, você encontra ele numa proporção. Na praia nós encontrávamos isso. Lembra? Olha o que eu estou usando. Encontrávamos no passado. Eu vou explicar para vocês por que a gente não encontra mais. Se eu for, por exemplo, a uma montanha de ar rarefeito, assim, com pouca civilização, com poucas grandes cidades, com pouca desenvolvimento, principalmente tecnológico, você tem essa proporção. Qual que é a proporção? Nós precisamos ter de 700 a 1.400 íons por metro cúbico no ar. Aí você respiraria com facilidade. Por que nós respiramos com dificuldade? Porque na grande maioria, os íons negativos estão quase que igualados com os íons positivos. Ele deveria ter 8 por 1, 9 por 1, e ele está tendo 1 por 1. Sabe por quê? Por causa de 2 fatores urbanos muito presentes na nossa vida. Tá? As radiações eletromagnéticas de aparelhos eletroeletrônicos e o efeito estufa que dióxido e monóxido de carbono provocam em qualquer cidade hoje, mesmo pequena. Por quê? Porque em qualquer lugar do mundo a quantidade de automóveis é quase que parelha com o número de habitantes, proporcionalmente 4 por 1, né? Um automóvel por família. Então, o monóxido e dióxido de carbono, eles criam uma estufa.
Quando fica muito tempo, agora está em inverno, fica muito tempo sem chover, você não tem aquela sensação de que o ar está pesado? E quando chove, não dá a impressão, puxa, parece que lavou o ar. É justamente porque baixa isso. A água da chuva tem um processo muito rico em proporcionar esses íons livres no ar. E por que numa floresta ao lado de uma cachoeira? Porque esse ar corre. Então, quando a gente viu no Japão, no lançamento desse produto, eles mandaram uma parede, eles fizeram esse teste. Eu falei para a pessoa que apresentou: olha, eu preciso desse aparelho. Não, mas esse aparelho é o senhor compra outro, me vende, e quanto o senhor pagou, me venda e depois o senhor compra outro. Esse é um íon tester. Ele mede a quantidade de íons por centímetro cúbico no ar. Tá? Qual é a quantidade que eu falei? Se nós pegarmos esse aparelho e formos, por exemplo, lá no meio da serra da Mata Atlântica aqui, descendo para Santos, no meio de lá, próximo a uma cachoeira, ali, distante da Imigrantes, e a gente ligar, ele vai pegar de 700 a 1.400 no ar. Tá? Vamos ver quanto está agora. Nós estamos a umas 5 quadras da Avenida Paulista. Quanto está em São Paulo o ar, a quantidade de íons na Avenida Paulista, num inverno, ainda inverno, tá? Numa sala fechada. Vamos ver quantos íons negativos tem, e deveria ter quanto? Quantos tem aqui? Não sei. Dá para ver? 7. 27. Acho que o pessoal de lá consegue ver também. 27. Deveria ter quanto? 700 a 1.400. Entende? Na praia, lá no Guarujá. Tá dando vontade até de abrir, né? Aí, lá no Guarujá, na praia, a gente vai medir, vai dar uma quantidade baixa, 100, 100 e pouco. Por quê? Porque o Wi-Fi chega na praia. Você teria que medir, pegar um barco e ir a um lugar onde não pega, Wi-Fi não, onde não pega telefone celular por antena de transmissão. Entende? Então nós estamos irradiados disso. Aí eu pego a matéria-prima, pode ser a bolinha ou pode ser. Aí, ó, vocês conseguem ver aqui, ó, eu coloquei a matéria-prima, estou segurando só para não cair, poderia deixar solta assim, tá? Para deixar mostrando para vocês. O que ele vai fazer? Ele vai medir a quantidade de íons negativos existente nesse material. Tá? Então, ele vai produzir o íon negativo a partir do momento que eu aplico ele. Posso tirar só aqui para ligar o ar? Pode? Não é esse não, velho. Não. Ó, quanto tem aqui? 1.200. 1.216. Quanto que eu falei para vocês que era o ideal? No ambiente natural? 700 a 1.400. No mínimo 700 a 1.400. Então, ou seja, eu consigo ionizar. Agora eu vou mostrar na prática para vocês. Aqui a gente vê a matéria-prima funcionando, certo? Aí tome cuidado com essa parede, é filme, para gente não perder isso aqui, ou não quebrar ele, né? Senão lá não vamos comprar. Olha só, deixa eu só botar o computador. Aqui não vai ter necessidade do. Eu vou explicar para vocês vão entender agora mais próximo, se vocês quiserem se achegar um pouco mais, entendeu? Aqui se vocês quiserem sentar um pouquinho mais próximo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nesse aparelho. Isso. Então, vamos lá. Então, o que nós fazemos? Por exemplo, nós pegamos o pó, tá? Tá rodando aí? Tá? Obrigado. Ó, nós pegamos o pó e nós transformamos o pó, por exemplo, misturado, o pó de, chamamos fóton íon. Misturamos ele, por exemplo, em plástico. Só que se eu misturo ele num plástico atóxico e aplico ele num ponto, o pessoal está usando muito na terapia visual, acoplado com a acupuntura. O Marco já está aplicando. Então tem pontos importantes, curando acupuntura de Yamamoto, outras técnicas que você aplica justamente para reduzir os processos inflamatórios, olho seco, catarata. Quem está fazendo um trabalho de catarata que apresentou, ele fez uma apresentação inteira, chama Sueli. Então, agora, ele descobriu algo junto com o criador da técnica, que chama Ricardo Yamazaki, que é o professor do. Vocês conhecem ele, não? Então, o Ricardo criou uma técnica, com o nosso mestre, ele estudou junto com o Carlos também, na primeira aula inaugural, que é extraordinária.
E esses optometristas estão trabalhando nisso diariamente e tendo resultados. Como chama aquela doença que a criança não aprende a enxergar com o olho? Ambliopia. Exato. E a ambliopia, segundo, estou colocando as palavras na boca dos professores optometristas, quando a ambliopia encontra-se na criança e você consegue trabalhar a terapia visual, você consegue fazer a recuperação dessa criança de voltar a enxergar. A ambliopia é mais ou menos algo como o olho da criança, dos olhos da criança não aprendeu a enxergar. É o olho preguiçoso. É o que é conhecido como olho preguiçoso. Então, ou seja, a criança os pais só começam a perceber quando a criança começa a estudar, tem dificuldade, e vai lá e olha que está enxergando tudo, e aqui, nada. E aí eles começam a fazer exercício de terapia visual. Hoje, com o estímulo de terapia eletromagnética, isso teve lá, não foi 1 nem 2 casos que ele apresentou nesse simpósio internacional. Ele apresentou pacientes de 50, 60, com 3, 4 aplicações do aparelho, que tinha aquelas numerações que vocês usam, né? 20, 20, 80, 20, tipo assim. Cuidado visual. Cuidado visual, não enxergava nada, passou a enxergar 80, 20. E só fazer a correção com lente. Ou seja, pessoas que nunca enxergaram com o olho, que tinha 48 anos de idade, passaram a enxergar com 3 aplicações depois. Isso tem a técnica, né? Que é dada por esses professores, pelo Ricardo e tudo mais. Tá? Então, para vocês entenderem essa parte, é transformada em pastilhas, podem ser transformadas em espumas, podem ser transformadas em borracha, podem ser transformadas em uma tela, em um tecido, como esse que eu estou usando, essa camiseta que eu estou usando por dentro tem essa mesma tecnologia. Entende? Então, qual que é a diferença? Este pó, diferente do ímã, eu consigo, na indústria, eu consigo aplicar de forma muito mais ampla, inclusive numa máscara para uso, para uma série Então, essas pastilhas não significa que são ímãs, né? Não, elas são fótons. Por isso que chama-se fototerapia. Aqui a gente não usa ímã, a gente usa ímã ainda em alguns produtos muito mais pela tradição. O colchão, com ímã, do travesseiro, mas nós não usamos mais. Por quê? O ímã, o eletroímã que eu vou mostrar para vocês, é uma tecnologia muito mais avançada do que o ímã aplicado. O ímã aplicado, geralmente, ele tem uma base de função, fazer com que haja uma redução da carga eletrostática. Tá? Ou, claro, quando aplicado por um terapeuta, que também esteve lá uma professora presente, aí tem os pares magnéticos, né? Que aí são ímãs de alta potência, que não podem ser aplicados pelo próprio paciente, só tem que ser aplicado por um magnetoterapeuta, porque são ímãs no mínimo acima de 1000 Gauss, 3.000 Gauss. Então tem que saber a potência do ímã, o polo do ímã. Aliás, aqui no SEATA tem extraordinários professores que dão um curso de magnetoterapia, porque você vai aprender pares magnéticos, como aplicar o ímã positivo ou o ímã negativo naquela patologia. Então não é, aqui não, ela é uma energia reguladora, eu posso aplicar tanto para tonificar quanto para sedar. Eu fiz um curso com o Zé Roberto, justamente de magneto. Sim. E o que acontece é que eu passei muito mal com a água. A minha água, eu tinha aquela capinha com os magnetos. Sim. E eu tive que parar de tomar, porque começou a me dar uma dor, ele diz, Rosana, a gente tem que ver, mas veio pandemia, parei de usar. Existem alguns, isso, por exemplo, você não para de usar. Imagina o seguinte, você tem que dosar, reduzir para que o teu corpo possa ter um reequilíbrio magnético ou eletromagnético. Porque nós temos um eletromagnetismo natural, um biomagnetismo. Tanto é que a terapia visual ela é conhecida como terapia biomagnetismo aplicado em terapia visual. É assim o nome do curso, né, que é dado, e esse curso está se expandindo para fora do Brasil, vários países. Eu tenho trabalhado com o pessoal no Paraguai, no Chile, tem agora uma turma grande no Peru, né, principalmente dessa linha do Okobayashi, que é o CC Ricardo Amazon. Mas vamos lá. Aí, olha só, o que nós fazemos? Inclusive, nós pegamos o pó e transformamos nessa capa, nesse invólucro, ou seja, nesse plástico aqui.
Este é um aparelho desenvolvido no Japão chamado Kenkobio. O que ele faz? Aqui é o único aparelho que de forma concomitante eu consigo aplicar as 3 terapias dela. Vem aqui você perto de mim, por favor, Rosana. Eu vou pedir que você faça uma gentileza, tá? Só que não fique de costas para a câmera, fica de ladinho. Isso, que aí você consegue. Coloca a sua mão, como você tem que ver ressaltada, a gente consegue fazer uma analogia. O que você está sentindo nesse momento? Nada. Energia, a gente sabe que existe, mas geralmente nós não sentimos ela. Nós sentimos energia através de algumas partes sensoriais, como calor, como visual da luz, mas existe um espectro de energia que vocês estudam muito, que não é só a visual que entra, é o ultravioleta, que pode queimar a retina, se eu ficar lá olhando para o sol sem uma proteção, tem um monte de fatores. Então, a energia, esse é um problema que a gente tem que desmistificar num país, principalmente de cultura tão cristã quanto a nossa. Energia tem 2 na cabeça geral do teu paciente, dos teus pacientes, a positiva e a negativa. A positiva é boa e a negativa não é boa. Isso para a medicina oriental não é uma verdade. A energia boa é a energia que ela está em equilíbrio e harmonia. Por isso que a gente fala em yang. Ele está com excesso de chi, yin, está muito yang, tá, né, mas comparado ao quê? Depende da onde vem. Então, as energias, a acidez. Todo mundo fala 7,5, 7,6. Tá bom, isso é do sangue, mas o pH do teu estômago é outro, e o da boca, e do olho, e da lágrima. Se o pH da lágrima está alto, eu não tenho problema visual? Se eu tenho uma acidez muito alta, e se eu tenho uma alcalinidade muito alta no meu olho? Eu imagino que, como qualquer parte do corpo, eu vou ter problemas de infecções gigantescas, no próprio olho mesmo, em qualquer outro órgão, porque é assim que funciona o nosso organismo. Então você não sente, certo? Mas existe uma interação. Agora vamos ver o que está acontecendo. Ó, aqui dentro tem 2 bolinhas de ímãs, que são ímãs que a gente chama de ferrite, feito de ferro. Segura dentro da sua mão que está ali em cima, essa mão aqui. Com essa? Isso. E agora coloca ele aqui. Passou a ter está fazendo barulhinho? Tá? Agora, vocês já conseguiram ouvir o barulho. Talvez o pessoal que está nos assistindo não. A vibração. Lembra da parte vibracional? Agora eu quero, Rosana, que você segure ele aqui no meio, com a pontinha do dedo, para que vocês possam ver o movimento. Isso encosta. Segure com a pontinha do dedo assim, ó. Assim como eu vou fazer. Isso, ó. As pessoas não vão ver. Ele passou a ter o quê? Movimento e som. Percebeu? Ele está em movimento. Existe uma corrente eletromagnética fotônica e outra. Muito bem. Legal. Põe sua mão em cima e você não sente. Realmente não sente. Você vai passar. Vem cá, se vocês quiserem colocar a mão, pode pôr, por favor. Agora, olha só, Daniel. É legal você usar o relógio quando não tem problema. Usa outra mão, porque ele pode. Não, o anel pode deixar. A única coisa que vai acontecer, por exemplo, com o relógio, com o celular, é a bateria. Ou desregular. Se a gente colocar, vai girar. Pode pôr a sua mão e a sua. Deixa as duas aqui. Tá? Vamos lá. Ó. A mão dela a gente consegue ver que às vezes são mais saltadas para a gente fazer uma analogia, tá? Mas o mesmo acontece dentro aqui, Karina, o que está acontecendo? Não tem problema. Minha mãe disse que hoje não tem força, não tem graça, tá? Então não se preocupe, olha só. Aqui, ó. O que está acontecendo? Aqui dentro tem 2 pedrinhas também de ferrite, que representa a hemoglobina do nosso sangue. A hemoglobina é a parte ferrosa do nosso sangue. O que ele está fazendo? Ele está mobilizando. O que está criando aqui em cima? Uma espuma, bolha, movimento e oxigenação. Isso está acontecendo nas suas veias e nas suas artérias. Isso está acontecendo em cada veia dessa aqui, só que nós não conseguimos ver. Nós tínhamos isso num microscópio de campo escuro, eu conseguia ver essa movimentação. Aí o que estava acontecendo com a hemácia e tudo mais. Aí eu conversando com um professor cardiologista, inclusive que estudou aqui sobrenome Takemura. Aí eu falei, preciso fazer isso para alguém, na caixa de tentar. Aí ele pegou meu sangue, tirou aqui e colocou. Só que a hemácia é densa, ela não consegue mobilizar. Eu falei, então vamos pegar soro fisiológico e vamos começar a misturar no teu sangue. E foi, tipo, afinando o meu sangue, literalmente, colocou, aí movimentou. Claro que isso aqui não é sangue, gente. Isso aqui é soro fisiológico com anilina. Para que
toda vez que um terapeuta visual, que um terapeuta que acupunturista aplica, ele mostra isso para o paciente dele. Porque o paciente dele vai colocar a mão, e eu falo, está funcionando. Põe a mão. Está vendo? Você pode perceber por quê? Porque ele pode ter, ele vai fazer essa mobilidade. Então, eu posso fazer uma aplicação geral. Posso fazer uma aplicação geral para você? Então você vai deitar no mar para fazer a aplicação, tá? Com roupa, né? Com roupa. Você acha que eu vou colocar você no YouTube? Você tá louca? Aí acaba com o meu canal, moça. Menos. Ou não, verdade. Olha, que interessante. Mas perde o sentido dos meus seguidores, que é para a parte científica. Não, brincadeira. Vamos fazer assim. Olha, antes de começar, eu esterilizei a maca toda, tá? O que nós vamos fazer? Tá? Vamos só aproveitar aqui. Eu vou fazer um teste para vocês verem como interage com o nosso organismo. Depois eu organizo. Bom que quando tem interessante, a gente faz um negócio bem bacana. Tá? Só colocar no fundo. Que aí eu vou falando da terapia eletromagnética, como ela funciona no nosso organismo. Você vai ouvindo, tá, Karina? Vamos fazer assim, Karina. Deixa eu só colocar. Takashi, o pessoal falando áudio baixo. Áudio baixo? É. Nossa, então só se eu colocar o fone de ouvido, velho. Mas eu vou ficar um pouco mais ali, velho, do lado, Isso. tá? E Fala um pouquinho mais alto. eu vou falar um pouco mais alto, tá? O pessoal está dizendo que o áudio está baixo. Então vamos estender aqui, tá? Isso. Pronto. Pode deitar na posição. Tá pegando tudo o que você achar mais confortável. Tanto faz. Isso, pode ser. Pode tirar. Por favor, tira o sapato, que aí eu vou aplicar em 3 pontos básicos. Tá? Como você está de máscara, eu vou colocar. Tá? Então, por onde que nós vamos iniciar a aplicação? Tá? Nós vamos iniciar a aplicação pelo ponto cabeça. Desce um pouquinho mais, essa marca é mais curta, um pouquinho mais. Isso, assim fica ótimo. Tá? Pode ficar deitada, normal. Ele vai ficar como um chapéu. Ele tem necessidade, pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, de ficar em contato com a pele? Não necessariamente, tá? Mas quanto mais distal, mais o campo diminui. Esse aqui, ó, é um aparelho que mede esse campo eletromagnético, tá? Chama-se Magnet Check, detector de ondas magnéticas. Está vendo que ele pipa? Ó, vocês em casa ele pipa. Ó. Então, ele não está aplicando só na região do cérebro abaixo. Aqui eu estou trabalhando num ponto que é o ponto do céu. Né? Aqui, no ponto da acupuntura. Mas eu estou trabalhando toda a parte. Você pode ver que ele vem até aqui. Ele pode criar um campo, daqui a pouco a gente vai medir, ele vai aumentar um pouco mais. Ele cria um campo de até 70 centímetros no corpo. Se eu estou fazendo uma terapia visual, são 3 pontos básicos. Cabeça. Por quê? Lembra? Isso que é o interessante dessa técnica. Ela tem contraindicações muito poucas, muito relativas. Né? É como a contraindicação da própria acupuntura, da própria medicina chinesa. Ela tem contraindicações relativas. Por exemplo, se a Karina estivesse grávida, que não é o seu caso, eu ia evitar de aplicar, ou não iria aplicar ela em cima do ventre dela, que é o segundo ponto que eu vou aplicar. Porque eu quero aplicar na parte central para mim pegar vísceras. 5 minutos na região da cabeça, VG20, certo? Ponto do céu, vou aplicar nesse ponto. E na parte visual, os terapeutas visuais aplicam em cima do olho. Em cima do olho, tá? Segurando, ou mesmo coloca uma proteção com a toalhinha, pede para fechar e aplica em cima do olho. Nós vamos aplicar em cima dessa região, porque o corpo todo dela está sendo aplicado do tórax para cima, ele está recebendo a aplicação. Ele está recebendo. Por que eu digo que são ondas aonde elas são com contraindicações relativas? Por quê? Lembra que o campo, lembra que eu falei que são energias estudadas no Oriente que remetem a energias naturais? A energia natural do infravermelho longo que nós estudamos é a energia natural de qual astro? Do Sol.
certo? Que é o infravermelho. A energia magnética daqui, a intensidade magnética desse aparelho, Karina, é a intensidade magnética do geomagnetismo. E um professor chamado Nakagawa, da Universidade de Tóquio, na década de 70, ele estudou 11 mil casos clínicos e ele descobriu, junto com a equipe dele, de que o mundo estava vivendo o que ele chamou de síndrome da carência magnética. A nossa nova geração, década de 70, 80, que os nossos bisavós, tataravós não tinham. Por quê? Nós nos isolamos, tá, de pisar no chão. Os nossos sapatos não são mais de couro, não são mais de material natural. Os nossos móveis, as casas no Japão não são mais de tatame, como eram no passado. Ainda se tem? Sim, mas não como era no passado. Nós no Brasil, no Ocidente, vivemos em casa não é mais de argila, é do que? De cimento. E o cimento é segurado numa armação de ferro, totalmente isolante. Isso aí tem estudos muito avançados chamados síndrome da carência magnética. Então, o que eu preciso? Por que a gente pega um feriadão aqui em São Paulo e fala assim, vou para a praia, vou para o campo, vou para o sítio, vou para a chácara, vou para a região dos lagos, vou recarregar as minhas baterias, minhas energias. Por quê? Porque é a forma do corpo humano interagir com essas energias naturais e recarregar. Você vai para o sítio, você acorda às 6 horas da manhã, dorme tarde, mas você não sente o cansaço que você sente na cidade. Então, aquela fadiga, aquele cansaço mental, ele está muito vinculado. E por que eu falei para vocês que nos últimos 5 anos se estendeu e cada vez mais? O meu mestre dizia o seguinte, Dr. Carlos: a medicina do futuro será a medicina energética, que ele chama de medicina microvibracional. Nós vamos estudar as energias. Por quê? Porque o mundo tecnológico fez avançar, nosso corpo está o tempo todo sendo bombardeado. Por quê? O teu celular, qual que é a companhia? Vivo. O meu é Oi. O meu é TIM. O teu é Claro. O dela é Oi. Percebe? E todas essas ondas estão aqui porque está chegando no teu celular. Só que se chega no teu celular e chega no seu, está chegando no nosso corpo. Só que nesse momento, as ondas, que a gente chama desordenada, na medicina chinesa, chama-se energia perversa. Tem um nome isso, que a gente chama de energia desordenada. Essa energia desordenada faz com que os nossos sinapses tenham que trabalhar para se manter uma lógica racional. O dela, nesse momento, está sendo totalmente bloqueada por essas ondas desordenadas. A minha, a sua não, mas a dela sim, nesse momento. Então, você imagina isso tudo aplicado numa desordem terapêutica visual e numa desordem terapêutica neurológica. Parkinson, Alzheimer, demência senil, esse final de semana nós passamos 3 dias estudando com especialistas de várias partes do Brasil e da América Latina nesse simpósio internacional. Vocês vão ter, pessoal, depois eu vou colocar no meu canal os vídeos desses profissionais. Aí eu tiro de você daqui, tá? Então, o que eu estou dando? Desculpa. Aí eu vou aplicar direto na região em cima do umbigo. Este é o ponto na medicina chinesa chamado ponto do homem. Ponto do céu, ponto do homem, ponto da terra. Depois nós vamos pegar lá. Só que veja só, Karina. É Karina? Com A. Ó, ele está aqui. Está vendo que para cima, aqui, ó, aqui a onda não está feita. A onda ela é criada do aparelho para frente. Isso aqui é o verso do aparelho. Para você perceber que ela vem até a região torácica. Então, se eu fecho 70 centímetros aqui, 70 centímetros aqui, uma pessoa, e aqui ela vai também, ó, toda a região reprodutiva dela, todo o teu colo descendente, o colo ascendente, o teu intestino, ó. Isso porque ele não está muito forte, porque esse aparelho é 220 e ele está ligado na 110. Ele está trabalhando com um pouco menos, eu percebo que ele é mais forte que isso. Ele apita mais rápido, pá, pique, pique, pique. Só que eu sempre carrego 220, porque eu faço em vários estados do Brasil, mas ó, ele tem a capacidade, eu vou pedir licença um pouquinho para você, eu vou enfiar o aparelho por baixo da tua coluna um pouquinho. Vocês estão ouvindo? Está apitando o corpo dela, ó pessoal, que está ouvindo também aí pelo YouTube. Atravessa o corpo dela, então ele tem
70 centímetros na direção reta e ele faz uma onda assim, ó. Imagina o globo terrestre. Quando você pensa que o globo tem o polo norte e o polo sul, o polo norte manda energia para ser atraída pelo polo sul e o polo sul manda energia para ser atraída pelo polo norte, porque as energias contrárias se atraem. Então isso significa que nós temos um geomagnetismo, e esse geomagnetismo que foi criado como interação natural, ela foi bloqueada por quê? Pelo modo vivente que nós fazemos. Nós não pisamos mais, nós nos isolamos. Então, quando eu faço isso, eu estou aqui, mesmo para o terapeuta visual, o que eles estão fazendo, Karina? Eles aplicam o sistêmico, os 3 pontos básicos, que isso é o protocolo do Japão, de quem desenvolveu, 3 pontos básicos. Por quê? Porque tudo que eu pego de energia desordenada, tudo que eu pego de desequilíbrio energético, eu estou reequilibrando com as 3 energias naturais. Energia natural da Terra, geomagnetismo, o campo do ímã, aqui dentro tem eletroímãs, sim? De 550 graus, que é exatamente a energia magnética da Terra, por isso que é natural. Tem alguém que é proibido de pisar no chão? A gente pede para as crianças pisarem no chão. Então, ele é uma tecnologia, por isso que, claro, eu não vou aplicar aqui em cima do teu alto-ventre, aqui em cima do teu útero, se você estivesse grávida. Ah, mas e se eu estivesse no processo menstrual? Não tem problema nenhum. Sabe o que ia ocorrer? As cólicas iriam, quem tem cólica, iriam melhorar muito. Pode mais aumentar o fluxo? Pode, porque, lembra do e vai fazer o que com ele? E qual que é o objetivo da menstruação da mulher? Não é tirar todo aquele ciclo daquele sangue para que venha um novo óvulo, um novo processo. É uma limpeza natural do próprio corpo. Falando numa linguagem muito simplista, mas é isso que acontece. Pode aumentar o fluxo? Pode. Tem problema? Não, de jeito nenhum. Tá acelerando isso. Agora, e se eu tenho um edema de uma bursite? Eu venho e aplico ele em cima da bolsa. Entenderam? Por quê? O efeito, aí vou aplicar nessa região, onde eu fecho candidíase, problemas de infecção. Lembra? Reduz a acidez do meio intersticial. Eu tenho esse processo. Lembra que no mesmo processo foi feito no alimento, diminuiu um monte de bactérias no alimento? Se diminuir no alimento, vai acontecer esse processo que vai acontecer depois posterior no nosso corpo. Foi feito primeiro em animais, depois em alimentos, depois nos humanos. Isso foi provando desde a década de 70. Agora, eu vou pedir para você subir um pouquinho, porque a nossa marca é mais curtinha, e eu vou fechar. Não precisa tanto. Sim, só que isso, tua cabeça está confortável? É que na verdade tem o. Aí eu vou fechar o circuito nos pés, porque eu quero trabalhar o retorno de novo. Se eu pegar uma grande artéria, se eu conseguir pegar, ele vai aumentando a expansão. Não está maior, lembra que eu falei? No caso da corrente, 210. Geralmente ele chega aqui, ó. Se eu estivesse trabalhando com a corrente correta. Que eu estou trabalhando com um aparelho 220 numa corrente 110, entendeu? Então eu tenho que aplicar em outros pontos. Aqui eu fecho o circuito. 5 minutos central, 5 minutos nos pés. O que está acontecendo com o teu corpo, Karina, nesse momento? Você está tomando um banho nas tuas células de infravermelho longo, um banho de campo eletromagnético pulsátil e um banho de íons. Isso eu cansei de fazer, inclusive na minha casa, meu pai, que tem um problema pulmonar gravíssimo. Eu pego um oxímetro, ponho aqui em você, e você está numa crise de asma com uma saturação, sei lá, 87. Aplico o Ginkgo em cima do teu pulmão, com íons, e coloco aqui, e deixo por 10 minutos, você começa a fazer sem oxigênio, sem nada. Só trabalhando ionização, a capacidade pulmonar em absorver mais íons através do teu respirar. Entende? Dores agudas, dores crônicas, você vai ter um trabalho e um processo para isso ali. Mas a base, vocês entenderam que é um processo dele? Então, vou passar aqui rapidamente. Você pode ficar calado que isso não. O que é? Eu coloquei esse aqui não, vou colocar entra, isso. Peraí, pessoal, eu acabei só abrindo
parte magnética do nosso corpo. O conceito é de que a gente usa na medicina o recurso terapêutico dos ímãs, tá? A moderna eletromedicina, ou a medicina vibracional, é a ciência que tira proveito das energias eletrofisiológicas celulares através da utilização de campos eletromagnéticos apropriados. Então, ou seja, nós estamos estimulando a própria energia corporal. O que é energias eletrofisiológicas celulares? É a palavra ocidental para chamar o Chi do nosso corpo, ou Ki, como diz o japonês, ou Prana, como diz os indianos. Mas essa é a palavra eletrofisiológica. Aí a gente tem as radiações ionizantes e não ionizantes, que eu falei há pouco. O que é uma radiação ionizante que faz mal para o nosso corpo? O exemplo que eu dei da onda da Oi, da TIM, da Vivo, que altera no nosso corpo. As não ionizantes são as que nos trazem íons negativos, que facilita, são maior quantidade de íons, a absorção de oxigênio pelo nome. Aí tem aqui, uma tabelinha que a gente estuda quais elas são. Hoje não é o caso, tá? Por não ser uma aula, ser um workshop, tá? O eletromagnetismo, então a gente vai entender qual é o fluxo de movimento, tá vendo? Porque sempre se movimenta para a parte central, de dentro para fora, de fora para dentro, que é o movimento. Toda vez que a gente vê, se você entrar na internet e procurar fluxo magnético da Terra, você vai ver que tem ondas que reportam isso, porque elas já foram mensuradas, inclusive, por cientistas. Tá? É importante entender a prática terapêutica, a aplicação dos campos eletromagnéticos, ele tem que levar em consideração frequência, amplitude, intensidade e forma de onda. Não é tão simples. Pega um ímã e aplica. Não é assim. Esse aparelho não foi aplicado aleatório, ele foi estudado. Frequência, amplitude, intensidade e forma de onda. Olha lá, o campo norte, por isso que a gente tem lá o polo norte e o polo sul, essas ondas vão e vêm porque elas se atraem de forma natural. O polo norte geralmente é aplicado para traumas recentes, dores agudas, infecções, e o polo sul, dores crônicas, regeneração, cicatrização e inflamação. Só que aqui eu estou usando concomitante norte-sul, porque ele é pulsátil. Então eu trato tanto com a terapêutica do norte quanto com a terapêutica do sul. Tá? Enquanto que nos pares magnéticos você tem que aplicar certo, o sul ou o norte na intensidade certa. Tá? Aí tem aqui um médico, o Dr. Crane, na Universidade da Austrália, que mostra a ausência do campo magnético provoca alterações enzimáticas no organismo, diminuindo a capacidade motora e reprodutora, alterando a função orientadora das aves, os tecidos se deterioram e os processos patológicos se aceleram. Há ausência desse campo. Então, o que nós estamos fazendo? Antes de mais nada, nós estamos fazendo uma reposição energética e uma reposição magnética. Eu aplico esse aparelho em mim todos os dias, de forma o quê? Preventiva. Por quê? Porque eu não recarrego a bateria do meu celular todos os dias, porque no dia seguinte eu tenho que usá-la. Eu recarrego minhas baterias de forma fisiológica, por quê? Porque ele tem como forma preventiva uma melhora de circulação, um relaxamento, uma melhor oxigenação dos tecidos. Isso é bom para uma pessoa que tem um processo patológico? Sim. Tá? E para uma pessoa que não tem processo patológico, é bom também melhorar a oxigenação, melhorar a desintoxicação? Sim, de forma preventiva. No Japão se usa muito. Lá é muito bacana. Lá o governo dá incentivos fiscais para vender isso para idosos. Né? Quisera eu que isso só pudesse ser levado depois de renda extraordinária aqui no Brasil. Né? Um aparelho como esse. No campo eletromagnético pulsátil, o Kengobiu, né, o aparelho, ele tem, né, o princípio de aproveitar a força do campo magnético para equilibrar as funções orgânicas. Bom, os benefícios fisiológicos constatados não fui eu que estou falando. Isso eu tirei de uma revista científica que foi num congresso que eu participei aqui em São Paulo. Isso foi publicado aqui no Hospital de Clínicas, pertinho de onde a gente está, pelo Dr. José de Felipe Júnior, que é uma das maiores autoridades de campos eletromagnéticos do Brasil. Tá? E aí eu tirei aqui tanto do fóton, que foi feito pelo Dr. Carlos Jaldinho, outra grande autoridade, é o presidente hoje, se não me engano, presidente da Sociedade Brasileira de Oxinologia, grande amigo meu, que a gente fez muito congresso com ele, e eles fizeram duas publicações, uma sobre o fóton e uma sobre o eletromagnetismo. E eu juntei isso, né, nessa referência bibliográfica. Então, a ação magnética dinamiza o sistema nervoso, melhora a liberação de neurohormônios, a circulação sanguínea é melhorada pela ativação do ferro, que promove a ionização.
Existe uma bioestimulação do tecido conjuntivo, que foi a aula que o Haroldo deu para nós no simpósio, né? Falando da fáscia. Sim. O aumento da transmissão facilita a eliminação das toxinas, não só por todos os órgãos excretores, inclusive pelas glândulas sudoríparas, transpirando, urinando, respirando, evacuando, e os órgãos excretores também aumentando isso. Aumento de imunidade corporal e captação de oxigênio. Redução de edema, não só, mas sim por liberação de mediadores químicos, dos processos de edemas que você tem, drenagem linfática, coração vasodilatadora, e pela quebra dos clusters, eu dreno melhor se eu tenho uma água mais fluida, concorda, Daniela? Um cacho grande, passando num rio, agora cachinhos menores não vai, é uma questão de física lógica, espaço físico no seu corpo. Então, ou seja, as mulheres que têm muitos problemas edematosos, então, inclusive tivemos uma professora de estética, aplica nas linfas, aplica aqui uma grande bomba linfática que nós temos atrás nas axilas, ela aplica nesses pontos para estimular, então eu posso usar inclusive nos processos de drenagem, edematosas, dreno, tá? Analgesia por liberação de endorfina e serotonina, aplico nessa região da cabeça, como eu já apliquei, e aplico no cérebro. Porque nós temos um segundo cérebro, se não o primeiro, em produção de alguns neurônios, como dopamina, por exemplo, já está provado pela neurociência que a maior produção de dopamina está onde? No intestino e não no cérebro. Tá? Entende isso? Que existem neurônios, então por isso a importância de se aplicar na região visceral, principalmente em cima do seu intestino. Liberação de antioxidantes que combatem os radicais livres, então tem um efeito, por isso que é uma técnica muito aplicada por ortomoleculares. A estimulação da microcirculação por neovascularização, diminuindo a densidade plaquetária e a viscosidade do sangue, portanto melhorando a oxigenação tecidual. Gente, viscosidade sanguínea, problemas cardiovasculares de pessoas que não podem fazer exercício físico, tem um monte de pessoas assim que tem problemas articulares, que tem problemas motores, que tem problemas de posturologia, problemas de coluna e tal, e tem dificuldade, mas você aplica a técnica e melhora a circulação. Tem um professor que fez um estudo no Hospital Evangélico ele é um professor de acupuntura e fisioterapeuta. Ele fez um estudo dentro da Universidade de Campo Grande que prova que a aplicação do Ginkgo Biloba por 45 minutos para a sua circulação sanguínea equivale a uma caminhada de 1h30. Não para a parte aeróbica, mas para a parte da circulação dos líquidos e do sangue no seu corpo. Olha que coisa interessante. Dr. Carlos Boas Filho, melhora a elasticidade da pele, diminui o ácido lático, diminuindo a musculatura. O Dr. Carlos fala isso muito nas aulas dele, Dr. Carlos Boas Filho, dessa melhora da circulação sanguínea, porque é um fisioterapeuta e que trabalha há muitos anos e dá aula sobre isso, um grande amigo também. Tá? Proporciona relaxamento muscular, melhora a função dos nervos autônomos, facilita a circulação, portanto combate tensão, cansaço e estresse. Tem mais ainda, gente. Ameniza dores reumáticas, ativa a oxigenação das células, atua sobre o sistema imunológico e auxilia a regular o funcionamento das glândulas tireoides. Por quê? Porque esse é um conjunto de benefícios, porque nós estamos aplicando 3 técnicas concomitantes. Existem várias formas de aplicar infravermelho, várias formas de aplicar campo magnético, como eu disse, através de bares magnéticos, e de ionizar, inclusive formas de ionizar o sangue. Hoje tem você até formas de melhorar isso, só que eles não são concomitantes. Esse aparelho japonês faz essa aplicação usando concomitante ao mesmo tempo. Portanto, gente, a nossa visão é uma saúde em pleno equilíbrio. Um sono revitalizador, uma alimentação balanceada, exercícios físicos regulares, cria uma tríade de bem-estar, de qualidade de vida para as pessoas. Certo? Esses são os meus contatos. Tem no meu canal no YouTube, Takashi Kozuka, que está sendo transmitido agora ao vivo. Tem também aqui o meu e-mail, o meu telefone, tá? Para vocês, se precisarem de qualquer tipo de informação. E aí, para finalizar aqui com o meu modelo, tá? Eu tiraria daqui e aplicaria no ponto, Karina, agora que eu quero. Vamos imaginar que você tivesse uma ciatalgia. Eu ia lá no ciático e ia aplicar lá. Uma lombalgia, um problema de joelho. Aí nós íamos e aplicávamos por 15 minutos no ponto. Certo? E
Então, assim, fisicamente você vai o que geralmente eu vou pedir para você perceber, o sono teu, se você estiver sentindo algum tipo de dor, não sei se estava te incomodando, a pessoa percebe essa melhora. Caso contrário, ela vai sentir um bem-estar, geralmente. Tá bom? Muito obrigado, viu? Aqui no SEATA, inclusive, tem esses aparelhos. O Sensei Paulo Seixas tem também isso aqui, e eles têm no ambulatório o Recobio com um aparelho com aplicação também aqui no ambulatório deles. Bom, pessoal, só para me encerrar lá, Vera, vou pedir para você interromper para mim a gravação, mas o pessoal do canal, obrigado. Pera, só um pouquinho. Pessoal do canal, obrigado, quero que vocês, se gostaram, dêem uma curtida aí nesse vídeo. E compartilhem, tá? Se inscrevam no canal, marque o sininho lá. Depois eu vou editar, nós estamos ao vivo, vou deixar esse vídeo editado para a gente, para que isso também sirva para vocês compartilharem com os seus especialistas, com os seus alunos. Eu estou sempre à disposição e responderei as perguntas depois para vocês aí no chat do YouTube. Se alguém colocou, eu respondo para vocês depois, tá bom? Muito obrigado por enquanto e obrigado pela audiência de vocês, pessoal. Bom, e para vocês, meninas, obrigado pela presença. A Celsa tinha ligado para nós.